1 Samuel, capítulo 1 também. Uma leitura bem familiar para o pai, para a mãe, para os filhos, para todos. Mas especialmente para este dia tão importante que é o Dia das Mães. Quem não encontrou, olhe para o telão. Nos diz assim a palavra: havia um homem de Ramataim Zofim, região montanhosa de Efraim, e o nome deste homem era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, todos efraimitas. Este homem tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. O motivo dele ter duas mulheres é porque havia uma lei que a mulher que não produzia filhos tinha que liberar o marido para produzir filhos. Penina tinha filhos, mas Ana, a legítima, por assim dizer, não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor, que era o processo cultural de adoração ao Senhor em Jerusalém. Pessoas vinham de todos os lugares. Ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Assistiu ali naquela congregação, naquele templo, naquela tenda, os sacerdotes, que hoje chamam-se pastores. O nome deles era Ofni e Finéias. Eles eram filhos de Eli. No dia, Eli era o grande sacerdote da região. No dia em que Elcana sacrificava, cultuava, ele costumava dar presentes a Penina, sua mulher, como também a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, mesmo que Elcana a amasse, ele dava só um pequeno quinhão, porquanto o Senhor lhe havia fechado a madre, o ventre, ela não produzia. Porém a sua rival aproveitava para provocá-la, para irritá-la, dizendo que o Senhor lhe havia fechado a madre. E assim sucedia, gente. Todo ano era este problema. Ano após ano, ao subirem à casa do Senhor, Penina ficava provocando Ana, pelo que esta chorava, não comia, entrava em depressão. Então Elcana, seu marido, ficou tão curioso com aquele comportamento que lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? E por que você não come? E por que está triste o teu coração? Olha eu aqui, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o pastor, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor naquele dia e chorou muito. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se de veras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, eu te prometo que te darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, o pastor Eli observou a sua boca, porque Ana falava somente no coração, só se movia os seus lábios, mas não se ouvia a sua voz. Por isso que Eli a teve por embriagada, e foi lá falar com ela e lhe disse: até quando você vai estar embriagada? Se afaste do teu vinho. Mas Ana respondeu: não, meu pastor, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. Porém estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, o inimigo do pecado, o inimigo adorado pelos pecadores. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto é que eu tenho falado para Deus até agora.
Aí respondeu o pastor Eli: tudo bem, desculpa, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache, ó pastor, a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu. Engraçado, e já não era mais triste o seu semblante. Diga, o valor da promessa. Diga mais forte, o valor da fé. Depois, levantando-se de madrugada, adorar o Senhor, e voltando, for à sua casa em Ramá. E Elcana entrou, namorou, coabitou com sua mulher. E naquela hora que eles estavam se amando, o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu. Ao final dos 9 meses, que é o tempo devido, teve um filho. E chamou o menino de... Porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem no ano seguinte, Elcana, com toda a sua casa, a Penina com os meninos, as meninas, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi com ele, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, daqui a 6, 7 meses, 1 ano, é que levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, o marido, lhe disse: bem, faz o que bem te parecer, pode ficar até que eu desmames. Tão somente tenham cuidado de confirmar o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo, foi lá na fazenda, pegou um touro de 3 anos, chamado de tenra idade, uma ênfade de farinha, que significa uma medida de 37 quilos ou de farinha, e um odre de vinho, e levou essa oferta à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Então, chegando ali, fizeram o sacrifício, degolaram o touro, trouxeram o menino a Eli, o pastor. E Ana disse a ele: ah, meu Senhor, certamente como vive a tua alma, meu Senhor, lembra de mim? Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Pois está aqui o resultado daquela oração. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Deus, obrigado por essa palavra linda e maravilhosa, e traz uma reflexão para os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, que coisa bacana. Eu acabo de ler para vocês a lei sine qua non da criação. Diga, esta é a lei da criação. Dentro deste contexto está a saúde emocional do sujeito. Dentro deste conceito está a saúde coletiva da sociedade. Dentro deste contexto lido está a saudável igreja, originada tanto a sociedade, coletivamente, como o sujeito, individualmente, como a igreja, saudavelmente, tendo como base, como alicerce, como estabilidade de cura, de saúde, a mulher. Ana não é a primeira. Vocês sabem que teve Sara, teve Agar. A grande briga, olha para mim por favor, a grande briga deste século 21, chamado pós-modernidade, é que a tradição judaico-cristã seja extinta da terra.
qual é a tradição judaico-cristã? Um homem, uma mulher e filhos. Porque Deus, o Criador, o engenheiro, o artífice, que conhece a nossa estrutura, sabe perfeitamente que o útero materno é a residência onde a civilização depende e o planeta também depende dele. De onde vêm os cientistas? De onde vêm os médicos? Engenheiros, advogados, juízes, professores. Quem construiu as grandes navegações? Quem são os grandes homens que decidem em manter este planeta intacto? O aborto que querem colocar aí é exatamente uma estratégia do inimigo para a destruição destes valores. As irmãs que estão grávidas nesta noite aqui sabem perfeitamente o que o seu filho será? Pastor, meu filho não deu para nada. Por que você não investiu para ele dar alguma coisa? Ele é o resultado da sua criação. Observe que duas mulheres tinham duas criações diferentes. Penina, olha para mim, apenas explorava o amor daquele homem e humilhava a que não tinha filhos. Prova que ela não tinha caráter para educar os seus filhos. Explorava apenas o homem. Porque todo ano ele tinha que presenteá-los. E quando Ana via eles serem presenteados, chorava e ficava sem comer, fazia greve de fome, ele fez a leitura que ela estava triste, porque ele não dava filhos a ela. Ele chega para ela e diz: eu não sou melhor do que 10 filhos? Parece que Ana, se pudesse falar, falaria: você não está entendendo nada. Eu quero ter um filho para ensinar você como pai e a sua mulher segunda como criá-los. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se os nossos filhos são heranças do Senhor, por que que eles perderam a herança? Olha o valor desta mulher. Ela não chorava porque não tinha um marido, ela chorava porque não tinha um filho. Você sabe o que é ter filho? As mulheres sabem. Dor para a concepção, dor para a gestação, dor para o parto e dor para a criação. Ao homem Deus deu a força, mas à mulher Deus deu a abnegação, a determinação, a responsabilidade de fazer de um ser que carrega dentro do seu ventre um homem importante. Vocês acham que minha mãe sabia que hoje eu estaria aqui? E se ela não tem mentido? E se ela não tem conseguido me parir? Que mulher espetacular é essa Ana ao dizer: não me interessa eu ficar com ele a vida inteira, eu quero só pôr um ser humano no mundo para mostrar ao mundo como se deve criar. Eu quero criá-lo na casa de Deus. O maior sonho de uma mãe é confeccionar, não é? O quarto para a criança chegar. Como é que dá o nome? O enxoval. Aquela mãe não teve esse privilégio. Esteve com ele aproximadamente 1 ano e foi deixar na igreja e disse: eu prefiro ficar vindo de longe. Que amor é esse? Amor que prospera, amor que cria, amor que projeta. E onde está esse amor hoje? Que ser humano é esse que nós perdemos?
Não temos mais esse ser entre nós? É incrível que quando Deus fez Adão, Adão não teve útero para nascer. Saiu perfeito, original do que nós somos, que é o pó da terra. Olha para mim. Mas quando Deus faz Eva, Eva já sai com defeito. Eva também não saiu de um útero. Saiu da carne de Adão, mas já foi com defeito. Será que nesta noite nós poderíamos dizer que a mulher, por ter saído defeituosa, produziu Caim? E Adão, por ter sido original da terra puro, produziu Abel? Mas deixando essa parte teológica de lado, o que eu quero chamar a atenção a vocês nessa noite reflexiva é este papel preponderante da mulher que nós esquecemos. Por que essa igreja está cheia hoje? Por que aqui está lotado de pessoas? Porque um dia nós nascemos. E nós nascemos de onde? Por que você está vivo? Por que você está aqui? Não é interessante? Se a mulher é a saúde emocional da sociedade, da igreja, por que a gente não explora isso e diz para o mundo que o mundo não vai destruir a igreja? E por que a gente não vira o jogo da maldição para a bênção? Veja a determinação da mulher. Sara diz para o seu marido: eu não quero morrer e nem ver você morto sem uma história. Eu te empresto a secretária, eu te empresto a ama da casa, mas procura produzir um filho. E que Deus é esse que abençoa esse menino? Eu quero falar desse valor desta mulher. Sara já velha, vê o menino crescer, chamado Ismael, e fica enciumada, e manda a mulher embora, e ela vai embora. Mas Deus acompanha, observando o carinho, o respeito, o cuidado e a proteção que aquela mulher dava àquela criança. E visita ela e diz: farei dele um príncipe e um grande homem. Sabe quem é Ismael? Pai dos árabes. Sabe quem é a Arábia Saudita? A maior potência de petróleo da terra. Resultado de quem? Daquela mãe cuidando daquela criança. Quando a mãe responsavelmente cuida do filho, Deus abençoa. Porque ali está um projeto divino. Não pense que os filhos que vocês dão à luz é apenas o crescimento da família. Há um projeto divino em cada ser humano que nasce na terra. Nós é que destruímos o projeto. Nós é que destruímos o projeto. Que espetáculo é esse homem, esse ser chamado mulher, que agora Sara já na velhice tem esta mesma experiência. E se não fosse Sara, teria Isaac, o segundo na escala patriarcal. E se não fosse Agar, teria Ismael, Arábia Saudita. E se não fosse a mãe de José, teria o Egito escapado da fome. Quem você carrega no seu ventre, você que está grávida? Quem vai surgir no seu ventre quando você casar, moça? Contei de manhã sobre a mãe de John Wesley. John Wesley foi o pai do avivamento mundial. Balançou a Inglaterra, o Reino Unido e os Estados Unidos até hoje. Susana Wesley casou com um reverendo chamado Samuel Wesley e tiveram somente 19 filhos. Que mulher, hein? Que mulher, hein? Cuidava de todos eles, educando, ensinando. Ensinava as matérias seculares como as matérias bíblicas. Orava com eles, dirigia culto para eles e arranjava uma hora para ficar só em oração com Deus, pedindo sabedoria para criá-los. Foi agora, no século passado. E um dia, a casa em que morava incendiou.
E ela viu todos os filhos morrerem. E o pai correndo foi salvando um a um, mas teve um que ficou sem poder salvar. E o que fazer? Pediu socorro a um lado, pediu socorro ao outro. E de repente chegaram alguns homens, correram no sotão e tiraram. E ela orava, e quando abriu a Bíblia, leu o versículo: o tição tirado do fogo será um instrumento de Deus. Salva, parece que o 12º era o 13º filho deles, John Wesley. Você sabe quem foi John Wesley? O mundo inteiro chega na Inglaterra e quer conhecer o local onde ele foi sepultado. E como é que pode uma coisa dessa? E se ela tem dito para o marido: meu filho, já tivemos 10, vamos parar? John Wesley não teria surgido? Entende por que o aborto é maligno? Entende por quê? Que se é esse que tem ansiedade de ter dores e prazer ao mesmo tempo de trazer a vida à terra, que ser é este? Não é? Na sociedade pagã, a mulher simplesmente não era o que nós somos hoje na sociedade cristã. Graças a Deus que Cristo libertou vocês. Mas na sociedade pagã, a mulher era bem mais estimada que na sociedade judaica. Cristo foi que deu a grande contribuição para melhorar as condições sociais do gênero humano, elevando a mulher, levando-a a gozar em privilégios que não tinham no judaísmo. Mas a mulher foi sempre uma parte importantíssima na sociedade. Mas por que perdemos isto? Que papel a mulher tem na igreja e na sociedade? Que lugar esta mulher pode ocupar? Houve uma inversão de valores e as mulheres foram colocadas para disputar com os homens. Agora as mulheres têm que serem masculinas e os homens têm que serem femininos. Daí a produção de uma sociedade doente. Nós precisamos entender que é do ventre materno que Deus realiza os maiores prodígios na terra. Eu acabei de dizer: de Agar saiu Ismael, de Sara saiu Isaque, de Ana saiu Samuel, de Moisés, da mãe de Moisés saiu este grande legislador, da mãe de José saiu este grande governador, da dona Iraci, que está me ouvindo ali. De manhã até eu disse assim brincando: meu pai saiu do Coité, um buraco de serra no Itapajé. Minha mãe saiu aqui do Pirambu, nas ruas cheias de areia da beira da praia, e misturou misturou Pirambu com Coité e nasceu Jessé. Meu pai é doutor, meu pai é um médico, meu pai é um professor. Coitado, uma família grande de 14 filhos, se não me falha a memória, nem estudar conseguiu estudar, trabalhando para sobreviver. Mas olha o plano de Deus. Olha o plano de Deus. Você acha que isto é apenas uma retórica? Se você conhecer a palavra, você muda a sua casa. Ou você emprestou seu útero para haver um ser humano, e esse ser humano não tem valor nenhum. Reivindique de Deus. A leitura que eu fiz era Ana dizendo assim: Ana orava e dizia: olha, eu quero, Senhor, um varão. Ela, olha, mostra a autoridade desta mulher em exigir de Deus o que ela queria, para mostrar aos homens e ao mundo o que Deus é capaz de fazer. Nós não oramos mais, não é? É óbvio que a gente passa por um processo muito delicado. Quando a gente é jovem, a gente bate na mãe. Quando fica mais velhinho, vai sentindo saudade dela, né? É assim a vida, né? Criança depende dela, totalmente. Quando chega em fase hormonal, dá na mãe, briga com a mãe, fala mal, grita, né? Fala mal com ela, fala de uma forma áspera. Aí vai para o mundo, erra, taca a cabeça no chão, as ventas aí em todo canto. Aí quando olha para um lado, olha para o outro, volta de novo para a mãe, a gente volta caladinho, não é? Não é assim não? É. Todos nós na nossa fase hormonal gritamos nossa mãe velha, caduca, arcaica, tu sabe de nada. Aí quando a gente erra, que a gente é pai, que a gente é mãe, eu não quero mais perder minha mãe. Como? Já foi. Já foi. É daí que os pais querem educar os filhos e eles acham que a gente não sabe. Você sabe de nada.
Nós não sabemos de tecnologia, que eles já nascem sabendo de tudo. Mas a experiência da vida, o pai e a mãe errado, eles ainda acertam, porque eles têm a experiência dada por Deus sobre a vida e pela vida. Louvado seja o Senhor para sempre. Precisamos entender isto, compreende isto? Os nomes de Débora e Jezabel estão nos anais da história. Débora, uma juíza espetacular, mas Jezabel, aí vem, abre-se o leque para estudar esta mulher, não é? Quando é uma bênção, é uma bênção, mas quando não é uma bênção, sai de perto, né? É pior do que o homem, porque o homem não tem a capacidade, a força destruidora que a mulher tem. Da mesma forma que ela tem a força e a capacidade de construir, com maior índice, ela pode destruir. Não é à toa que no início o inimigo procurou ela, e não é à toa que neste final o inimigo está procurando de novo ela. Eu dizia pela manhã que a esposa sábia, ela não faz a leitura pejorativa do marido. Ela sabe perfeitamente a força que tem a mulher, e ela se torna sábia para proteger o marido, porque o marido nunca deixa de ser filho. A mulher nunca perderá o instinto materno. Eu fui visitar minha mãe agora à tarde, depois do almoço, e ela lá relatou todos os filhos. Jeconias veio, o Joel não veio, a Gemina já passou aqui, a Jarina está aí, a Gerina está aí, você chegou. Fica ali marcando. Aí diz, você volta quando aqui? Isso, amanhã de novo. Ah, porque ontem você não veio. Não é um instinto interessante? Eu não vim porque ontem foi muito cheio. Mas pois é, eu vi que você não veio ontem. É um negócio espetacular que ninguém entende. Quinta-feira passada eu cheguei ali, ela estava com uma crise que quando o cérebro manda mensagem para os ossos, ela dá com os ossos naquela situação, a perna endurece e quer levantar, e o cérebro mandando ela andar, e não consegue mais, né? Aí começou a gritar e dores, e eu fiquei ali sem saber de nada, e por uma forma de socorro, coloquei a mão no quadril dela, e fiquei ali, oh meu Deus, tem misericórdia. Aí ela acalmou, a perna desceu, ela parou de gritar. O que foi? Parou. Aí eu entendi porque é que todo dia ela pergunta, cadê o Jessé? Cadê o Jessé? Cadê o Jessé? É uma ligação fora, é uma ligação esquisita isto. Não é não? Sim ou não? Nós pais, se Deus o livre e guarde, tiver um filho num presídio, a gente não vai lá não, mas a mãe vai. Se submete às piores humilhações para ir visitar um filho. Não é não? A gente se revolta, vá para o mundo, seu caba safado, o professor mundo vai te ensinar, mas a mãe não diz isso, faz isso não. Não é um negócio esquisito? Sabe por quê? Porque só ela sabe a relação que ela tem com Deus e com o Senhor. Nenhum filho foi feito para maldição. Todos os seres humanos que já nasceram nesta terra foram produzidos para a bênção. Nós é que não soubemos administrar. Basta você observar que quando um pai e uma mãe administram bem, é um espetáculo, filho. Por onde foi que meu pai me pegou para me ser o que eu sou hoje? Eu tenho 2 irmãos, estão no mundo, mas que ele ficava pregando. Esse aí, quando a mãe estava grávida, eu coloquei a mão na barriga dele e ele vai ser meu sucessor. E eu comecei a ser sucessor ainda jovem. Vocês estão vendo o poder da palavra? Quantas vezes eu ouvi meu pai dizer assim, eu olhava para os outros 2, não queria nada, mas esse aí era no chão escrevendo, era doido para o escritório, vai ser burocrata. Aí eu ficava ouvindo e dizia, eu vou ser um burocrata. Mas quem é que ensina isto? A Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a bilhões e bilhões de anos, se ainda pudéssemos condições do planeta viver, ninguém ia desmanchar o que Deus construiu. A mãe educa e o pai ensina. Educação é uma coisa, o aprendizado é outra. Ninguém muda o que Deus constituiu. Nós estamos em um mundo em que tentam construir o novo sujeito, entre o sujeito de Lacan e o sujeito de Freud, os 2 pais da psicanálise, constituindo um terceiro sujeito chamado sujeito psicotizante,
que é o louco, não atende a ninguém, não é para atender a ninguém. Ou vocês acham que os pais estão satisfeitos com aqueles jovens da PUC fazendo greve para fumar maconha na sala de aula? Ou vocês acham que os pais estão mortos de feliz daquelas moças que estão andando nuas na rua de São Paulo para fazer greve para ter liberdade no Brasil? Essa não é a criação que Deus deu ao pai e à mãe. Cria o teu filho em um caminho correto, para que quando ele crescer ele produza outros caminhos corretos. Jamais o mundo irá destruir, nunca vai destruir o que Deus já foi pré-estabelecido, nunca. Eu disse de manhã, olha, que a ciência, por mais que evolua, a ciência pode chegar à altura da eternidade dos céus, mas a ciência nunca vai conseguir fazer o homem ser mulher, nem a mulher ser homem, nunca, jamais, nunca, nunca. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês nesta noite. A criação que Deus instituiu, partindo do homem e da mulher, ninguém desmancha. Pode ficar tranquilo que ninguém desmancha. Pode usar hormônio, introjetar hormônio, fazer mulher nascer barba, homem soltar barba. Irmãos, não existe na terra nenhuma estrutura para fazer útero. Não há na terra nenhuma estrutura para se fazer trompas. Não tem como. Não tem como, irmão, mudar um homem para ser mulher. Coloca uma genitália feminina nele. Não funciona, irmão. Você pode tirar a mama, colocar a mama, mas a fiação neurológica, nos mínimos detalhes dos tecidos do corpo humano, nenhum cientista conseguirá fazer e dar sensibilidade. Nenhum. Nenhum. Eu não posso me aprofundar nisso aqui, mas vocês estão entendendo. Nenhum sistema neurológico criado na terra sabe fazer lábios, glande, para ver se vocês entendem melhor. Nenhuma estrutura científica na terra sabe colocar glândula mamária no homem. Pode até ter, mas leite materno é uma coisa, no homem não destrói e nem constrói. Podem fazer o que quiserem. Se a gente conseguisse viver 1000 anos, nós iríamos assistir 1000 anos a ciência querendo destruir o que Deus fez. Não vai conseguir. Não conseguirá. Deus fez o homem e a mulher para produzir saúde na sociedade, criando o filho no temor da palavra de Deus. Ana é um exemplo espetacular para vocês, mulheres. Sejam corajosas, não abram mão, não sejam relaxadas. Orem com seus filhos, orem com as suas filhas. Parem de ficar dizendo, mas lá no colégio diz que eu não posso apertar porque ele vai se suicidar. Não venha educar seu filho depois que ele já formou a cabeça lá fora. Eduque lá de baixo. Eduque na amamentação. Eduque no ventre, já fale com ele. Diga, você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Quando ele sair que for amamentar, fique conversando com ele na hora da amamentação, colocando palavras na mente dele. Você foi feito como herança do Senhor. O mundo não pode pôr a mão em você. E vai crescendo e você vai falando sempre isto para ele. Era assim que foi assim que Ana formou Samuel. Amamentava e dizia, perdoe por não criar você a vida inteira, porque você é um voto que eu fiz ao Senhor, eu vou te entregar ao Senhor. Tu vai ser o ministro de Deus. Ele mamava, pegava nos cabelos dela, ficava olhando, sorrindo, sabia o que era, mas ela falava, ela introjetava Deus naquele menino. A coisa foi tão espetacular que diz a Bíblia no capítulo 2, que quando ela entregou o menino ao Senhor e disse, é da casa de Deus, aí ela disse assim, aqui em casa não dá para colocar esse menino, coloca num quartinho lá atrás do templo. Aí ele estava dormindo, aí ele ouviu uma voz chamando, Samuel, Samuel. A primeira coisa que ele pensou não foi no pai Elcana,
Foi no pastor, correu lá, bateu na porta e disse: o senhor está me chamando, tá? Aí Eli se levantou e disse: não, meu filho, eu não estou dormindo. Não, porque eu vi uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Aí eu achei que era o senhor, que é a voz do senhor. Não, meu filho, vai dormir. O registro mental de Samuel já estava preparado para ser instrumento de Deus. O que é que você está colocando no registro mental do seu filho e da sua filha? O que é que eles assistem na TV? Segunda vez a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Ele corre lá: pastor, pelo amor de Deus, o senhor está me chamando, eu estou aqui. Um adolescente, uma criança. Aí o pastor, muito sábio, disse: vixe, mulher, já sei o que é que esse menino está ouvindo. Venha cá, meu filho, volte, se deite, se cubra. E se você ouvir, você nem se levante assim desembestado, não. Você faz só dizer assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A criança já se... Ai, Deus usa a criança. É das crianças que Deus prepara os adultos para uma revolução na terra, na igreja, espiritualmente falando. Ei, ei, Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus disse: vou te revelar coisas extraordinárias. Agora vai lá, acorda o pastor, fala que eu quero falar com ele. Diga o que eu vou fazer na casa de Deus, na minha casa. Criança. Mas por quê? Porque a mente de Samuel foi preparada para ouvir a voz do Senhor. A nossa mente dos nossos filhos é preparada para quê? Não leve a mal, irmãos. Esta mensagem dói em mim. Esta mensagem dói em mim. Eu tenho 5 filhos. E é uma luta para manter todos na igreja. Uma guerra. Por quê? Por quê? Questões outras que eu não pude administrar, que eu não pude chegar junto, que eu não pude limpar a cabeça. Porque não é fácil, não é fácil você lidar com gente que contamina a cabeça do outro. Não é fácil. Você precisa esperar o tempo de Deus para poder chegar com a verdade. Não é fácil. Mas até onde eu pude criá-los, criei no culto doméstico, lendo a palavra. A prova é que eu tenho 2 grandes pregadores. Tenho 2 irmãos afastados da igreja. Meus pais foram culpados? Não, irmãos. Não foram culpados. Foram criados na igreja. Por isso que a Bíblia diz: crie na igreja. Porque é muito complexo o sujeito. O sujeito é muito complicado. Nós somos problemáticos demais. Mas a semente que ficou na nossa infância, ninguém tira. Ninguém tira. Se desvia, posso desviar. Vai para o mundo, vou. Mas a semente está lá. A qualquer momento nasce e cresce e prospera e produz e renova. Mas a mãe é o fator preponderante para acalmar as coisas. Acalmar as coisas. Vocês observem que o dia... Vamos tirar aqui fazer uma experiência. Vocês vão ver no Dia dos Pais, 2º domingo de agosto. Isso aqui é tudo lotado. Dia de pai não tem emoção. Dia do cavalo velho não tem emoção. Dia do burro de carga. A gente não vê ninguém no semáforo vendendo um negócio, um cravo para o pai. Olha o cravo do pai, olha o cravo do pai. Ninguém vê. Ninguém vê as rodoviárias lotadas, todo mundo correndo, todo mundo: vou almoçar com minha mãe. Ninguém vê. O burro velho, para completar, ainda diz assim: pai não é o que faz, é o que cria. Não é não? E tem mais, quando cresce, que a mãe diz assim: olha, foi um erro que eu tive, seu pai não é esse aqui não. E quem é? Seu pai é fulano de tal. Diz assim: vou já atrás dele para cobrar pensão. Por que você me abandonou? O que é que você tem aí para mim? Agora a mãe, pelo amor de Deus, irmão, é um dia terrível. Olha aí, ó. Ainda tem gente voltando, gente chorando, gente de cabeça baixa, gente triste. Mamãe, mamãe, mamãe. É assim ou não é? É. Agora, por que esse negócio é assim? Vou mostrar a vocês por quê. Vem cá, irmã. A senhora quer... Isso. Vem até aqui, por favor.
É a senhora mesmo. Vou mostrar a vocês por que é que o chamego é grande. Olha aí, ó, por que é. Desde que ela chegou, que está com esse movimento aí, com a criança no olho. E o marido abanando. É só o que ele faz, o besta. Mas ó, olha aí, ó. Como é que não cria uma amálgama? Como é que... Amamentou? Diz a minha mãe que eu quase devoro os peitos dela, mano. Deixa eu me amamentei bem uns 2 anos. Como é que não mexe? Obrigado, filhinha. Obrigado, filho. Como é que não mexe? Ó, ela está dormindo. Como é que ela está vindo o pai abanando? Chega a estar com o braço doído, abanado. E nada é a mesma coisa, pá. Não é não? Agora mexe com elas para ver. Porque mamãe. Eu dei uma olhada na internet hoje, coitado dos burros velhos. Nem nas fotos a desgraça aparece. Ninguém se lembra de pai, mamãe, aqui é minha mãe, aqui é minha mãezinha. E os pobres pagou o almoço, manteve a casa e comprou refrigerante e fez a festa e não apareceu na foto. Mas a mãe, é ou não é? Mas eu não vou condenar isso. Vocês merecem, vocês precisam. São vocês as protagonistas da história da humanidade. São vocês. Entendeu? Olha, vai a outra, olha. Vai, ó. Cadê teu marido? Vem não? Mas lá, ó, com a bolsa. Ali tem mamadeira, tem calcinha, tem escambau, um bocado de coisa. Olha, ó. Olha o tamanho da bolsa que ela carrega, ó. Parece um surrão. Não é não? Não é um negócio interessante? Sim ou não? E onde é que o senhor vai chegar, pastor? Lá e vem a chibatada. Pois se vocês são as protagonistas da história da humanidade, por que não aproveita esse momento que Deus deu a vocês de serem as donas, as doadoras, as autoridades, e usa de uma estrutura educacional para formatar, fazer pessoas diferentes? Onde estão nossos filhos? Às vezes a mãe não faz como a Ana fez, entregou ao Senhor, mas entrega ao pecado. Aqui na igreja mesmo já teve várias mães que levou o namoradozinho de 14 anos para dormir com a filha de 12. E vocês ignoram? Pois não ignoram mais não, que o negócio está mais frouxo do que isso. Mas não se pode falar que ela se zanga, se revolta. Não façam assim.